esse domingo 22 de junho, domingo 22 de junho, o título da predicação é Esther nos ensina. Logo, para tanto, vamos abrir no livro de Esther. Pero o texto base não está no livro de Esther. O texto base está em Apocalipse. Vamos predicar o livro de Esther todo. E não vou levar muito tempo. Que mentiroso, pastor. Seguramente me vai levar bastante tempo predicar, pero eu já não quero passar de 1 hora. Pero o primeiro texto que eu quero ler não está em Esther, sino está em Apocalipse. Apocalipse capítulo... podia ser o capítulo 5:10 ou 1. Vamos ler no Apocalipse 1, versículo 6. É um texto que os irmãos gostam muito. Gosta muito de recitar. Oi, esse texto está muito famoso. Que diz assim: E nos isso reis e sacerdotes para com Deus, para Deus, su Padre, a Ele se a glória e o império pelos siglos de los siglos. Amém. E quero predicar acerca dessa verdade, inspirada no livro de Esther, já que o livro de Esther habla de isso, de uma reina, não? Habla de uma reina, inspirado no livro de Esther, que é o único livro da Bíblia que não habla de Deus. Incrível, não? Não habla de Deus. Diretamente não tem a palavra Deus, não? Não diz que Jeová isso, que Jeová, ou que Deus mandou a ser isso, que mandou a ser o outro. E que lindo é poder não dizer Deus, pero hablar de Deus, não? Assim, na verdade, deveria ser nossas vidas. Não deveríamos falar de Deus, deveríamos ser Deus, não? Ele ser Deus, não estou dizendo que vamos a ser Deus no sentido de diabo que quis ser Deus, não é nada disso. É ser como Deus, que é o que Deus nos ha ensinado, a ser como Ele. Está chovendo, não? Se largou a chuva. Bem, porque estamos aqui, não? Seria mal se os irmãos tiveram, todavia, que chegar. Pero já estamos todos aqui, então isso é muito bueno. Então, em Apocalipse habla que somos reis e sacerdotes, e eu me acordando desse versículo, Deus foi me hablando, não? Jesus Cristo já falou isso em nossas vidas, um trabalho maravilhoso, grandiosíssimo. Ele já nos ha hecho reis e sacerdotes, por suposto que vamos a reinar com Ele em glória depois, por suposto que essa parte sim será futura. Pero acá na terra Ele já nos deu o poder de reinar sobre nossas vidas, já que antes quem reinava era quem sobre nossas vidas? Era o pecado. Então, se Ele nos deu, Ele quitou a potestade que o pecado tinha contra nós outros, que não teníamos muita opção, não teníamos opção, já que o pecado reinava em nós outros, e agora Ele nos deu a opção de que o pecado não reine. E dijo Pablo o quê? Que não reine em vós outros o pecado, já que vós tem a opção de que não reine em vós outros é pecado, e que vós reine, não? Que vós reine, por suposto, com Cristo, não? Quando eu estou falando de reino, eu estou falando com Cristo, porque vamos estar com Ele, Ele é o Rei de Reis, Senhor dos Senhores, não estou falando acá de tomar o lugar de Deus, nada disso, creio que estou me explicando bem, e creio que vocês estão entendendo bem, e se não, digam-me já, não? O que o Senhor nos hizo foi nos dar possibilidade de ter acesso ao Padre novamente, que antes o acesso ao Padre era bem difícil, não? Eu ia dizer precário, pero não era precário porque Deus criou um sistema, não, de lei, de sacrifício, para que a gente pudesse pensar um pouquinho. Aunque a salvação não era por los ritos, não era por ser sacrifícios, não era por ser ritos a salvação. A salvação sempre foi por fé. Por isso que o padre de la fé é Abraão. Abraão entendeu isso. Está refletindo algo acá, justo está refletindo algo acá no meu anterior, não? O padre de la fé era Abraão e ele entendeu isso. Então, ser refletido na história de Esther, e justo hoje, eu também quero me retratar, e que é da cá gravado, não? Isso me gusta. O pastor se equivoca também, não? Hoje eu falei acerca do reino de Babilônia e me referi a Irã. Não, me equivoquei.
eu sabia que estava me equivocando praticamente, e falei nomás, pero deveria ter dito, creio Irã. Não, o reino de Persa é Irã, e o reino babilônico é Iraque. Não? Ou seja, não totalmente, o que chamamos hoje, porque a geografia naquele momento era distinto da geografia de hoje. Não? A geografia de hoje está bem mais demarcada, os limites e as fronteiras dos países estão bem mais demarcadas, inclusive os satélites ajudam a mapear e demarcar com muita precisão, não? E naquele momento da história, estava falando de uma história de 500 anos antes de Cristo, não, 600 anos antes de Cristo, não estava para nada, Samaria caiu no ano 722, ou seja, estamos falando de 700 anos antes de Cristo, não estava para nada bem demarcado, não? Antes era o reino aí assírio, depois o reino babilônico e o reino medo-persa. E hoje vamos contar a história de Esther, onde se passa bajo la jurisdição do Império Medo-Persa. O que eu havia predicado ayer, sábado da manhã, viram a predicação? Não, se não viram, todavia, os invito a ver, está no meu canal, Jeremias capítulo 50, que o propósito da predicação foi dizer que Deus nos ajuda, não nos bendize, e usa a os inimigos para nos bendecer, usa os inimigos para nos castigar, e depois também para nos bendecer, porque depois os inimigos também serão castigados. A diferença de castigo para o povo de Deus e para o povo que não é de Deus é que o castigo para nós outros que somos povo de Deus é bueno. O resultado é bueno. Castigo é igual a coisa boa. O quê? Coisa boa é a disciplina que Deus nos dá, nos opera em nós outros por meio do castigo. Isso é maravilhoso, porque Ele disciplina aquele que Ele ama, não? E o castigo para os impíos é malo, por quê? Porque é uma condenação. E, bom, e falando do Império Babilônico, que isso tanto mal, eu hablo do Império Medo-Persa, que também teve seus momentos malos, espero que, na verdade, Deus usou, inclusive, seu grande rei, não, seu grande imperador, foi chamado nada mais, nada menos de Cristo. Que é isso, pastor? Como foi chamado de Cristo? Outra pessoa na Bíblia foi Cristo também? Sim, porque dijo ele ungido. Ciro és me ungido. Ungido quer dizer Messias em grego, em hebreu, que em grego quer dizer Cristo. Ou seja, um rei mundano foi profetizado 100 anos antes que ele ia reinar e que ele ia libertar ao povo, não? E ele lo isso, e Deus usou ele, um rei mundano, para sê-lo. Eu enfatizo que ser mundano, aunque ele era muito mais crente que todos nós outros, que sabe, porque ao final ele estava sendo el ungido del Senhor, a pessoa que estava liberando o povo, que estava bendizendo ao povo de Deus. Não? Que bom é quando nós outros nos tornamos pessoas que bendizem. Porque Jesus, ao final, disse que é melhor dar que receber. Ele nos chamou para ser bendição, não? Disse Abraão. O que passa é que muitos problemas passam em nossas vidas, porque nós outros não somos de bendição. Nós outros somos muita pedra de tropeço, às vezes, e não somos de bendição. E por não ser de bendição, terminamos como? Se não sois de bendição, sois de quê? De maldição. Terminamos maldecidos. Quando eu no bendigo, o quê? Maldigo. E o resultado qual é? Problemas generais em nossas vidas. Não estou dizendo com isso que todos os problemas que os irmãos estão passando, vocês são uns malditos, estão tudo de maldição, não estou falando nada disso. Pero parte dos problemas, às vezes, que passamos, é como diz provérbio, não é? Nadie echa fogo em seu próprio peito, não, em seus senos. Você echa fogo em vê a cabra, já passei o vídeo da cabra, não? A cabra se entra dentro do fogo, não? Pero ela já tem um propósito em ser isso, para matar os bichos e tudo mais dela. Depois, de alguma maneira, ela já não se queima, não sei como é que hace. Pero ela já suele ser isso, as cabras, não? Às vezes também se queima, queda malha, até morrem, pero
tem essa loucura. Por isso, quizá o famoso dito, não louco como uma cabra, porque realmente é um animal que às vezes parece que entra lá loucura. Pero Deus nos ha chamado para ser de bendição. E acá conta a história, a história está insertada, vê que o livro de Esther está depois dos livros históricos, não? Ou seja, ele é um livro histórico também, porque está contando a história do povo de Israel. Pero localizam ele depois de los reis todos e tudo mais. Pero Esther reinou mais ou menos aí, né, nessa época do período, mais ou menos não, foi exatamente nessa época do período do governo de los medos persas, não? O Império Medo-Persa, também conhecido como Império Aquemida, foi uma entidade política que surgiu em la união de los medos e los persas, por isso o nome é Medo-Persa. Dos povos iranios, inicialmente los medos estabeleceram um império, pero este foi conquistado por Ciro, grande, um líder persa, quem unificou ambos povos bajo o domínio de Persa. Este império se convertiu em um dos mais grandes e poderosos da antiguidade, extinguindo-se, não? Eu disse extinguindo-se, ou seja, que acabou, não? Estendendo-se, ensanteando, por vastas zonas de Ásia, incluindo Mesopotâmia, Egipto e parte de Europa, ou seja, Mesopotâmia desse lado, Egipto do outro lado, Egipto, África, Mesopotâmia mais aí, a parte de Ásia, não? Ásia Central, mais para baixo, e Egipto e parte de Europa, ou seja, foi um reino bastante grande. Depois dele, mais grande, solamente foi Roma, não? Foi Império Romano. Egipto e parte de Europa. Hoje seria Irã e Iraque. Hoje seria Irã e Iraque seria a Babilônia, não? Foi o que eu deveria ter dito hoje, que Iraque seria a Babilônia. Por isso pus cá para me acordar de dar essa informação para os teres, que já me equivoquei. Não, o pastor, por suposto, não é perfeito, se equivoca, lógico que sim. Pero eu suelo, quando me equivoco, corrigir-me, não? Buscar a verdade e corrigir, que não quero dar a cá de púlpito nenhuma palavra, nenhuma instrução, nenhum dado que seja mentiroso. Quero falar extremadamente a verdade, sempre de púlpito, esse é meu propósito. Depois eu posso ser broma, não? No grupo ou em qualquer outro lado, pode ser broma, pero no púlpito predicamos seriamente e ensinamos a verdade. Bom, agora sim no livro, se vocês querem abrir, igual por suposto, são 10 capítulos, são poucos, dentro de tudo não é um livro grande, pero não lerei todo o livro de Esther, pero quero falar um pouco da história e sacar dessa história ensinanças para nossas vidas hoje. Esse é o propósito principal da predicação, por isso o título é Esther nos ensina. Esther não somente como reina, sino como livro, não? E foi tão importante que não se suele poner, as mulheres não eram nombradas na Bíblia, não? Tanto é que há muito poucas vezes as mulheres eram nombradas, porque eles não davam importância às mulheres, não? E vemos acá que Deus usou uma vez mais, Deus já havia usado outras vezes, pero uma vez mais Deus usou uma mulher para atrair salvação ao povo. Então, esse Deus maravilhoso e que usa a todas as pessoas, não? No capítulo 1, observamos que como era a coisa, não? O reino era muito grande, muito importante. O dado que Joí vai tirar, não? Cinematográfico. Essa peleia, por exemplo, do Império Medo-Persa, já que depois vem o Império Grego, se dá mais ou menos na Batalha de los 300. No 1. No 2, quem era? O 2 é a continuação, não? É a mesma batalha, não? 300, na película. Bueno, aí relata, vocês veem que como era grandíssimo o império, o exército, não? E como manejava tecnologia, embarcações, era incrível. A força bélica que tinha foi um dos maiores impérios, não? Muito terrível a força bélica que tinha.
E ellos, o que o rei hacía? Diferente dos outros impérios, muitas das vezes, esse imperador, ele tinha los reyes a seu cargo, que eram, por suposto, reyes vassalos, não? Pero ele tinha muito em conta, não, essa política. Tinha muito em conta, que observamos isso acá no livro de Esther, justamente, que ele chamava para banquetes e que dava a todos aí. Só que, bueno, a reina, isso é o mesmo, não? A reina Vasti, acá se chama a reina Vasti, acá relatada no primeiro capítulo de Esther, e é isso o mesmo com a reina, as princesas, e isso um banquete para as mulheres. Só que o rei já estava agindo de copa, não? O tipo, por isso que Provérbios habla tanto para ter cuidado com o alcool, não? Diz que o alcool não é para os reis, porque se o rei está borracho, e por isso não quer dizer que o cristiano não pode tomar um pouco de bebida alcoólica, não? Para tanto, na Santa Cena, nós outros brindamos com vinho, com álcool, não? Que é uma bebida alcoólica. Pero quando o Provérbios habla que o rei não pode ser dado ao vinho e tudo mais, porque o que tem o rei? Tem autoridade em suas mãos, não? E às vezes agarramos essa palavra de Provérbios e pensamos, não, isso daí está falando a los reis, ou a uma pessoa que tem muita autoridade. Pode chupetear, não passa nada, quero ficar em minha casa tranquilo. Não, nós outros não podemos usar nada, nem álcool, nem drogas, nada que nos dê sem a capacidade de tomar decisões. Porque se eu me quedo com a capacidade bloqueada de tomar decisões, que você, Jô? Vou tomar qualquer tipo de decisão. Porque sempre temos que tomar decisão. Sempre. A não ser que o tipo chupe muito e durma no mais. Pero assim, se prende fogo na casa, se tem que sair correndo, não? Se passar algo, não? Como que o tipo vai sair para manejar alto, não? Se na noite ele chupou um montão, um exemplo, não? Ou usou drogas, algum entorpecente, algum medicamento. Porque quando falamos de droga, uno pensa em que cocaína, marihuana, que seja heroína, não crack não, acá usam paco, não? Uno crê que isso é droga. Pero se vai genar tu mente também de antidepressivos, a não ser que você está passando uma enfermidade e o médico te receita, não? Fora isso, você não tem que tomar antidepressivos, ou histamínicos, demasiados remédios que te dê remonho, não? Porque senão o que te vai passar? Vão necessitar de voz e vós vai tomar malas decisões. Então, se Provérbios, quando habla isso, não está referindo a lorejas solamente, lorejas que são pessoas, são líderes, não. Porque los reis hoje somos nós outros. Por isso Jesus nos ha hecho reis e sacerdotes. Reis no sentido de que eu estou reinando sobre minha vida, no sentido de que eu posso tomar a decisão sobre mim. Coisas que antes não. Los súditos de los reis não tinham direito de tomar decisão. O rei que tomava decisão por eles. Decisões importantes, não? Eles podiam levantar, comer, beber, dormir, comercializar, por suposto. Algum tipo de decisão eles tomavam, mas as decisões importantes não. Então, você vai ter isso acá, uma festa também, pero o rei, como estava já todo chupeteado, não? Estava borracho, parecia também, podemos assim, uma comparação Herodes, não? Que o mesmo, por mais que ele temia e de certa maneira respeitava a João Bautista, e ele não queria para nada matar a João Bautista, pero ele teve que mandar matar João Bautista porque a palavra de rei não pode volver atrás. E eu poderia predicar só desse capítulo 1. E, irmãos, como aprendemos que nossas decisões, às vezes, não dá para volver atrás. Não? Me hace acordar um amigo da banda, não? Que ele estava falando já não sei o quê, com os outros instrumentos, não? Porque nós outros estamos por filas de instrumentos, não? Saxofone, fila de saxofone, de madeira, não? O clarinete, aí as flautas, de trás está os metais, os trombones, tuba, trompa, que é o corno inglês, não?
corno francês. E quedamos assim. E ele falou algo, não? E o PIB é cristiano evangélico. Eu disse ele, mira, as palavras são como flechas. Vai ver que lança. E depois ele quedou assim, por que falei, não? Ou seja, usei assim, isso igual para bromear com ele, não? Para alegrar. Eu disse, não, já está, não passa nada. Igual vós já dijiste, não? A palavra, como diz Provérbios, são como flechas em la mano del arqueiro. Quando se tira a flecha, pode ir correndo e agarrá-la? Alguém tem essa capacidade? A não ser que seja o Flash, o Superman, não? Que vai, tira a flecha, vai correndo, corre mais que a flecha e agarra. Não sei. Nós outros não temos esse poder. Quando hablamos, quando proferimos palavras, se é para herir, já está. Vai cumprir o propósito, vai herir, já está. E se é para amar, glória a Deus, vai amar. Essa palavra, como diz Jesus, assim é a palavra que vai sair de nossa boca. Pode proferir bendição ou maldição e vai cumprir o propósito por a qual ela já foi designada. Então, aprendemos muito acá desse primeiro capítulo, que o rei já entorpecido em suas decisões, manda a reina se apresentar delante de los outros reis. Para quê? E ela já era linda, era hermosa também, pero era uma mulher também de bom caráter, não? Se vê que era uma boa mulher essa Vasti. Porque ela já disse simplesmente ao rei, não foi, desobedeceu, isso bem, e não foi. Mas no resultado, sacaram Égia e puseram a Esther. Não vim a predicar sobre Vasti, mas tem coisas boas de falar de Vasti também. É uma mulher com caráter e uma integridade muito sabida, não? Porque Égia poderia morrer. O rei teria o direito de matá-la por desobediência e Égia não se portou. Égia disse, não foi, simplesmente não foi a ser de prostituta real, não foi, e foi íntegra em sua decisão, com pena de morte, que poderia morrer, foi íntegra em sua decisão e não foi. E Deus já havia preparado Esther, não? Esther, essa piba, então o texto diz, no versículo 19, vamos ali alguns versículos. Se parece bem a rei, saiga um decreto real de vossa majestade e se escriba entre as leis dispersas e de média, para que não seja quebrantado, que Vasti não venga mais delante do rei Assuero, e a rei haga reina a outra que seja melhor que Égia. Ora, por suposto, o texto acá diz melhor que Égia, pero Égia era muito boa, porque tinha essa, como eu digo, não, essa autoridade, essa, não quero dizer essa hombridade, porque hombridade parece que estou falando de homem, não? Pero esse valor incrível que Égia tinha. E nos está ensinando a nós outros cristãos evangélicos a ter valor. Temos que ter valor nesse mundo tão caótico. Hemos perdido nossos valores cristianos. E eu disse, não vou predicar solo de isso. Vamos seguir para aprender mais acerca dos textos. Pero solo que Deus estava preparando outra melhor que Égia para entrar no Palácio Real. Por suposto que rei seguramente também se arrependeu de ter feito essas pavadas, não? Seguramente, porque não é relato que ele isso com Esther. E Esther foi elegida. No capítulo 2, vemos que Esther foi elegida no lugar de Vasti. Esther, que se chamava Hadassah, não? Que foi criada por Mardoqueu. Já, na verdade, era uma piba órfana, porque quando foram levando eles de cautividade, passaram guerras antes, não? E se morreram muita gente, principalmente gente da realeza. E ela foi levada, uma pibita, chiquitita, uma ninha, e foi criada tão bem por Mardoqueu. Mardoqueu a educou com valores, com conceitos, poderíamos dizer cristianos, não? Realmente entendendo a quem era Égia. Égia sabia quem era Égia, a que bando pertencia, não? Que pertencia a Deus, que era do povo de Deus. Égia tinha essa consciência. Isso temos que ter em nossas vidas, essa consciência de que nós outros íamos
levantado a mano algum dia e dizemos, eu aceito esse Jesus, eu aceito esse evangelho, e temos que viver conforme. E ela já viveu conforme. E a hora, ela já estava sendo preparada para ser uma princesa e resultar ser uma reina, não? Por Mardoqueu, que era seu tutor, vou dizer seu tio, para do tutor, não? E versículo 17 diz assim, e a rei amou a Esther, mas que a todas as outras mulheres, e achou em ella graça e benevolência delante de ele, mas que todas as demais vírgenes, e puso la corona real em sua cabeça, e la hizo reina em lugar de Vasti. Não? É muito hermoso o livro de Esther, não? As imagens, como habla, não? Os detalhes. Eu poderia predicar cá vários também momentos, acerca do capítulo 2, tem muito conteúdo para predicar, mas hoje quero passear sobre esse livro, sobre os 10 capítulos, e aprendendo pontos tópicos e falar um pouco sobre ele, não? Já sou graça, encontrou graça e favor, benevolência diante da rei. Por quê? Porque era bonita, não mais, era linda? Não, porque já tinha qualidades, já tinha uma boa educação e já ponia em prática o que já aprendeu, não? Trazendo isso para nossas vidas, cristiano de hoje, nós outros temos que ter esse valor, temos que ter essa força, encontrar benevolência delante de los mundanos, porque é isso que nos ensina Jesus, que nos ensina a palavra de Deus. Jesus, o próprio Jesus, crescia em graça para com os homens. Diz a Bíblia que ele tinha esses 4 crescimentos, não? Graça para com Deus. Imagina, ele necessitava crescer para com Deus se ele era o próprio Deus, não? Aún assim, ele crescia em graça para com Deus. O que é isso, crescer em graça para com Deus? É ter uma intimidade mais grande com Deus cada dia, não? Isso como temos, orando, buscando, congregando, escutando a palavra, dedicando-nos, não? Crescer em graça para com Deus, graça para com os homens, em conhecimento da palavra, que estudava a Bíblia, e em estatura, em estatura todos nós outros já hemos crescido, acá, no dia de hoje só falta Isabel crescer em estatura, não? Os demais irmãos já estão grandes, já não vão mais crescer, todos já passaram dos 21 anos acá, logo não vão mais crescer em estatura. Então, se devemos seguir tendo os outros crescimentos, e a reina Esther se poner de uma maneira que o rei viu e la diferenciou das outras vírgenes. Havia um harém, havia várias mulheres, não é que havia 2 ou 3, havia muitas, ó, e ele pôde diferenciá-la. Por quê? Porque já tinha essa luz de Cristo, vamos dizer, esse brilho, já tinha esse poder dado por Deus de refletir a glória de Deus. E foi isso que o rei viu e se interessou. Não? Aunque outros podem interpretar alguma falácia que dá focado em sua beleza, pero não, porque as palavras usadas acá não está falando de beleza, está falando de uma qualidade, de um sentir que tem, uma qualidade e qualidade, são 2 coisas diferentes, não? Já tinha essa qualidade específica e essa qualidade também para entrar na presença de rei. Agora, aonde Deus nos aete o rei e sacerdote, por isso eu pus Apocalipse, capítulo de número 1 ou 6, a predicação está baseada aí, mas já que eu estou trazendo as ilustrações no livro de Esther, o Apocalipse 5:10 também, que habla basicamente o mesmo, aunque somos reis e sacerdotes, não quer dizer com isso que não vamos passar por problemas. Todos nós outros acá vamos passar por problemas. Aunque Deus nos aete o rei e sacerdote, não vamos ter problemas iguais. Quem apareceu aí? A figura de Amã, que era descendente de quem Amã? Sabe de quem Amã era descendente? No capítulo 3, podemos observar, Amã era descendente de los amalecitas. Quem são os amalecitas? Foram o povo vencido por Saul,
mirar quantos anos antes, não? Mais ou menos aí uns 200, 300 anos. Mais 700, mas aí é 700, uns 300 anos antes de tudo isso cá, ou até um pouquinho mais, foram vencidos por Saul. E que isso, Samuel, porque Saul não teve o valor de ser, foi já e cortou a cabeça deles todos, não? Samuel foi e matou. Era uma época sangrenta da história, não? E Amã, sabendo de toda a história de seu povo, a hora aí em uma posição, não? Delante do rei de honor, que conseguiu Amã uma posição de honor, por suposto por meio de tramojas e por meio de lo que os irmãos sabem como são o dia a dia em las empresas, em los negócios, los chamuchos, las tramojas, para a pessoa poder crescer. E aí cresceu Amã e quis vingar-se. Pero, então, aí lo que tuvo Esther? Tuvo um problema. A um sendo reina, a um sendo rei de sacerdote, vamos a ter problema, isso que aprendemos. Agora, se nós outros vemos o capítulo 4 e 5, aprendemos do que temos que ser quando temos problema. Versículo 16 do capítulo 4 diz assim: Vê e reúne a todos os judios que se hajam em Susa, e ajunado por mim, e não comais nem bebeis em 3 dias, noite e dia. Eu também, com mis donzejas, ajunarei igualmente. E então vocês entrarei a ver ao rei, aunque não seja conforme a lei, e se padeço, que padeça. Então se Mardoqueu foi, e isso conforme a todo o que lhe mandou Esther. Ou seja, já tomou uma decisão que poderia morrer também, se padeço, que padeça, descumprindo uma lei real, não? Que aprendemos muito disso cá, não? Muito aprendemos. Aprendemos que não importa as leis, não estou cá ensinando a descumprir leis, por favor, não. Temos que cumprir as leis de Argentina. Pero há uma lei maior sobre nós outros, que é a lei da vida, a lei do amor, a lei da esperança, a lei da fé. E ella crejou. E ella não só ella barra ellos, não? Os judios estão simbolizando acá nesse momento o povo de Deus. Por que digo nesse momento? Porque em alguns momentos da história, os judios não simbolizam o povo de Deus, simbolizam rebeldes, simbolizam mundanos, simbolizam gente pior que mundanos, não? E nesse momento está simbolizando o povo de Deus. Então, que aprendemos no capítulo 4 e 5? Que vamos a ter problema. Pelo qual nossa ferramenta? Um ajuno. Um ajuno nos vem bem. E ajuno não é só o eleito de quedar sem comer. Não. O ajuno é o eleito de apartar tempo para Deus. O ajuno é o eleito de apartar uma vida para Deus. Podemos viver comprando, vendendo, comercializando, trabalhando, estudando, pero viver para Deus também podemos. Pero se queremos, temos que querer. Não estou dizendo acá, pastor, eu me vou quedar toda o dia na igreja orando. Nem venga que eu nem te abro a porta. Andar até a tua casa, se quiser. Acá, essa coisa que dá, vou quedar cá de rodízio orando. Não, quedar de rodízio a tua casa. Não, eu nem te abro a porta. Não é uma religiosidade, é isso que quero dizer. É toda uma vida, na verdade, de apartar para Deus. E qual foi o resultado de tudo isso? O resultado de ajuno vemos no capítulo 6 e 7, não? Que essa búsqueda de Deus, esse propósito, isso com que um inimigo caia em sua própria trampa. Vocês já devem conhecer a história, e se não conhecem a história, dejo de tarefa para casa, a luz urgentes a cada canal, porque minhas ovelhas acá são mega, super, hiper inteligentes e tementes a Deus e servos do Senhor, e todos já leram um livro de Esther e conhecem a história, pero ustedes que são tão miseráveis, pecadores, urgentes, do canal no YouTube, do pastor Antônio, que todavia não são tão fiéis quanto minhas ovelhas, que já leram o livro de Esther, leiam o livro de Esther em suas casas, os 10 capítulos, é muito rápido, põe aí no YouTube, que o YouTube já te lê, não, se não quiser ler, pode escutar.
E observamos no capítulo 6 e 7 que Amã, que queria hacer toda essa trampa, uma horca tão alta para exponer publicamente, não, e humilhar e matar todo o povo judío, terminou ele caindo em sua própria trampa. E, bueno, o que aprendemos disso? Que o Senhor Jesus, Ele se hará cargo de nossos inimigos, não? Porque nosso inimigo quem é? É Satanás e seus ángeles. Não lutamos contra carne nem sangue. Nosso inimigo não é nosso chefe, não é nosso cônjuge, não é nossa sogra, nosso sogro, não é... Não, nossos inimigos, nosso inimigo é o diabo e seus ángeles. E o pior inimigo que temos não é nem o diabo. Quem é nosso pior inimigo? Somos nós outros mesmo. Esse é o pior inimigo nosso. Então, para terminar já, capítulo 8 e 9, o inimigo foi destruído, não? E podemos observar no capítulo 9, 22, diz que, como dias em que os judeus tiveram paz. Mira que coisa bonita é a palavra paz, não? Paz de seus inimigos. E como el mês que de tristeza se lhes cambiou em alegria. Não está assim tu vida às vezes, está triste, mas essa palavra é para motivá-los, porque a tristeza será cambiada em alegria, e de luto em dia bueno, que los cessem dias de banquete e de gozo, e para enviar proporções cada um a seu vizinho, e dádivas a los pobres. Ou seja, vós vai ser bendizido, não é para que vós retenha tudo para vós, é para quê? Que está escrito cá? Para bendizir, não? A seu vizinho e dádivas a los pobres. Então, se Deus está sendo algo maravilhoso em tua vida, vós não está vendo, por suposto que não, pero a partir de hoje vós vai começar a ver, vai confiar, vai orar, vai ajunar de comida se for necessário, estaria bueno. Já ouviu acá que a todos nos vem bem. Vós não, muito não ajunei, por quê? Vós não. Pero os outros irmãos, eu também. Eu principalmente. Não tem nada. Olá. Todos, pero alguns mais especificamente, não? Glória a Deus. Aí las estufitas. O irmão Teves, que faltou hoje, que está aí de festa aí, não? Então, se nós outros necessitamos ajunar bastante, não? Até uns mais, outros menos, nos vem bem, não nos vem mal. Ajuno congregacional. Não harei um ajuno congregacional, porque isso é uma des... Porque Esté dijo que convocou o povo, o pastor tem que... Já me disseram isso, não. Cada um cuide de sua própria vida e ajune, não? E busque dele Senhor. Porque o que temos que ser realmente é isso. Por quê? Porque Deus está trabalhando em nossas vidas. Pero Ele quer que nós outros saigamos dessa condição de conforto que estamos. Conforto, às vezes, que digo, não é somente o conforto de estar sentado sem fazer nada, mas o conforto de viver esse cíclico. Vê que nossas vidas são muito cíclicas. Sim ou não? Vós não ser o mesmo todo os dias em tua vida? É recíclica a minha vida, não? E quando chega o feriado, eu até não me gusta. Mira, avó, antes eu amava o feriado, hoje não me gusta o feriado. Porque é pior, não? Porque está aí todas as minhas mulheres em casa, minhas mulheres, tá... Todos em casa, e inventam algo para ser sempre, não? E eu queria ao menos eu descansar ou não ser simplesmente nada, pero realmente é assim nossas vidas, se torna muito cíclica e que damos a sendo o mesmo e não obtenemos resultados. Por suposto, para obter resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes, não podemos ser o mesmo e crer que vai passar algo diferente. Não, então se busquemos, oremos, porque como termina, não? O servo de Deus, podemos ver no capítulo 10, no último versículo, diz, Mardoqueu, não, Rudio, foi o segundo depois da rei Assuero, grande entre os judios, estimado e por multitud de seus irmãos, porque procurou o bem-estar de seu povo e achou paz para toda a sua linhagem. Que lindo é quando nossas vidas reflejam a glória de Deus a tal ponto de que o povo veja os que estão ao redor nosso, em nossa casa, em nosso hogar, em nossa família, em nosso trabalho, na escola,
de onde estamos nós outros, refletemos a glória de Deus. Com isso, terminamos, e é isso que hemos aprendido hoje, não? Hoje não é diferente desses dias, não? De Mardoqueu. Deus quer nos bendecer, quer nos ajudar. Pero, como está nosso coração? Está disposto a entrar na presença do rei? Está disposto a entrar na presença dele problema e a que o resultado de entrar nesse problema seja a morir, como era no caso de Estel, o resultado poderia ser a morte, não? Vós encarar o problema igualmente de cara? Como está teu coração? Que estamos buscando aqui na terra? Solo bens materiais, solo lo de la terra, não? Como está a nossa búsqueda barra oração? Temos que só orar um pouco mais, não? Pastor, eu oro sempre. Glória a Deus. Pero orar sempre, seguir orando sempre, pero actuar com fé, orar com mais fé, com mais entendimento, com mais dádiva, sabendo que Deus está sendo, não? Afinal, qual é o tamanho de nossa fé? Jesus Cristo disse, e termino com esse versículo de Lucas 18:8, que Jesus disse, quando el Hijo del Hombre volver, hajará fé na terra? Será que o Senhor vai já a fé? Será que estamos vivendo com fé? Vamos orar. Padre, tantas perguntas foram feitas, no final, expostas, e por meio desse livro de Esther, queremos aprender a actuar com fé, a entrar em tua presença com fé, a caminhar, pensando em ti, vivendo para ti, com fé. Senhor, tantas lutas, tantas provas, tantas dificuldades que estamos passando, tanto que nos hace doler, que nos dói, que é difícil. Pero, Senhor, não queremos baixar a guarda jamais. Sabemos que Tu estás com nós outros, sabemos que Tu has empeçado essa obra magnífica, sabemos que Tu não vai parar mientras no seu dia perfeito, que Tu la perfeccionará, que Tu hará o impossível em nossas vidas. Não descansará mientras essa obra não se culminar, mientras no seu dia perfeito e agradável. Queremos dar-te glória e honor, em nome de Jesus. Amém.